Bem, bom dia a todos, irmãos, visitantes, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente um privilégio de poder voltar, acho que já faz 4 anos que estamos retornando aqui. Que nem o Márcio falou, eu estou lecionando lá na Universidade Cristã de Oklahoma e aqui são alguns dos meus alunos que aceitaram o convite que eu faço lá nas minhas aulas, através de avisos de que eu vou trazer um grupo para o Brasil, passar um mês, e aí a gente tem uma reunião lá informativa e vem quem tem interesse. Só para vocês saberem, eles não estão ganhando crédito nenhum escolar estar aqui, já estão em época de férias, muitos estariam trabalhando ou talvez até fazendo alguns cursos durante o verão, mas decidem vir aqui ao invés disso. Inclusive eles têm que arrecadar os fundos para essa viagem. Então eu falo isso só para vocês saberem o carinho que eles têm, o interesse que eles têm em estarem aqui para vir conhecer o nosso Brasil, vir conhecer vocês. E eu trago esses grupos porque eu sei que a sua interação com eles, essa experiência vai ser uma grande bênção. Não só espero que eles a vocês, mas com certeza vocês para com eles. Vamos estar aqui 10 dias, chegamos sexta, vamos estar aqui até a semana que vem, na segunda. Aí vamos para Curitiba por uma semana e depois Bauru por mais uma semana. E aí no Rio passar uns 3 dias lá só de passeio, para eles conhecerem um pouco da nossa beleza aqui do país. Então, vivemos num mundo onde tem muita coisa ruim, não é não? Muita coisa ruim. Pessoas aí, tivemos já uma lista de orações e sei que não são todos os sofrimentos que estão acontecendo aqui nessa nossa comunidade e no Guanabara. Basta assistir o jornal para ver aí as muitas tragédias aqui no Brasil, assim como pelo mundo afora. E procuramos soluções para as nossas dificuldades, não é não? Procuramos soluções, desde talvez melhores líderes políticos, até tentativas de melhorar a nossa saúde, a nossa condição financeira, desenvolver relacionamentos. Mas fé, religião, cristianismo, espiritualidade é uma das áreas que buscamos soluções, não é? Eu li uma vez uma reportagem na revista Veja sobre a situação espiritual do Brasil. Não sei se tem mudado, mas na época que eu li, diz que 99,9% de brasileiros acreditam em Deus. Nossa, isso é uma porcentagem extremamente mínima de pessoas que são ateus. A maior parte do Brasil, dos brasileiros, acreditam em Deus. Então tá todos os nossos problemas solucionados, não é? Se o povo acredita em Deus, eu acredito em Deus, você está aqui, assumo que acredita em Deus. Será que é esta a solução? Atos capítulo 19, tem uma história lá muito interessante. Os 7 filhos de Seva. Seva era um dos líderes dos sacerdotes. Os sacerdotes na nação judaica eram as pessoas que tinham como função de ser intercessores entre o povo e Deus. A nação judaica teve o seu começo com o poder de Deus. Deus o salvou da opressão, da escravidão, quando eles estavam no Egito, salvou eles da morte, através das 10 pragas. Deus, o Deus dos escravos, contra os deuses do Egito. É isso que as pragas têm a ver, era o poder de Deus contra o poder dos deuses. E o poder de Deus soberano liberta eles, e aí começa um processo a desenvolvê-los em uma nação separada, santa, diferenciada por causa da presença de Deus das outras nações. E os sacerdotes tinham a função de representar a Deus
e interagir, ser intercessores entre o povo e Deus. Então, Seva era uma pessoa muito religiosa. Os filhos de Seva, vamos ver aqui, estavam no caminho também do pai, vivendo uma vida conscientes sobre espiritualidade, poder de Deus e o poder das forças malignas. Atos, Lucas escreve o relato de Atos, porque ele quer mostrar a nós, inclusive aos primeiros leitores de Atos, o que era o reino de Deus. Jesus já tinha morrido, sendo sepultado, ressuscitado, e agora voltado aos céus, e os seus discípulos estavam agora levando a missão para a frente. E o que acontece? O que é o reino dos céus? Como que o reino expandiu? O que fazia diferença em quem está no reino e quem não está no reino? Quais foram os obstáculos contra a expansão da missão do reino? Aí você lê Atos. Atos começa com eventos em Jerusalém, que era o coração da nação judaica. Tinha o templo que foi criado a Deus, que representava na nação judaica a presença de Deus. Os sacerdotes faziam muito dos seus serviços lá no templo, intercedendo entre Deus, a presença de Deus, e a bagunça do mundo, tá? O povo de Deus. E em Atos capítulo 2, Pedro tem uma mensagem junto com os outros apóstolos, 3.000 respondem, e aí a gente começa a expansão do reino. Paulo, um dos missionários, um dos apóstolos de Jesus, é um dos que com outros levam a missão, a propagação, a mensagem pelaquela parte do mundo. Eles vêm a Éfeso, uma cidade lá muito bem conhecida, uma cidade importante, e passam mais de 2 anos lá, isso em Atos 19, e com um bom resultado, inclusive ao ponto de a gente ler capítulo 19, versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Olha, Paulo começou a ter uma reputação. Deus, através de estar com Paulo, o poder de Deus, a presença de Deus com Paulo, permitia que ele fizesse coisas extraordinárias, coisas além do normal. E as pessoas estavam vindo a Paulo como representante de Deus, como soluções dos seus problemas. Pessoas com interesses no poder de Deus, como muitos dos nossos brasileiros. A ideia de fé, Deus, como solução aos nossos problemas, às nossas enfermidades, a essa bagunça do mundo. E eram curados. Olha, a presença de Deus com Paulo era tão além do normal, que até lá, sei lá, era uma época muito quente, Paulo limpava ali com um lencinho, alguém jogava, alguém pegava o lencinho, corria lá, passava na sogra lá, a sogra melhorava, acho que glória a Deus, E aí o pessoal começou cada vez mais, vinha Paulo como representante de Deus, Paulo como representante de Deus, Paulo como representante de Deus e solução aos problemas. Versículo 13. Paulo não era o único que estava clamando ter a presença de Deus e representar Deus e ser a solução ao problema das pessoas. Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus aos endemoniados, dizendo:
em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E era o caso dos 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes dos judeus. Olha, naquele mundo, naquela época, a gente tem que entender, né, os americanos aqui, com exceção de uma, Luana, que cresceu no Brasil, nasceu no Brasil, mas cresceu nos Estados Unidos, fala português, o resto não fala nada, ou muito pouco. Muitos de vocês talvez não falam inglês, então tentar conversar com eles, você entende que é 2 culturas diferentes, há obstáculos óbvios em comunicação, não é mesmo? A Bíblia é uma cultura diferente, foi escrito 2000 anos atrás, em outra língua, em outra realidade, em outro mundo. Então temos que fazer um esforço para entender a situação da época. Eu vou tentar aqui esclarecer um pouco. Aquela época as pessoas entendiam, não havia uma separação na mente delas entre um poder, um problema físico e um problema espiritual. Era tudo uma coisa só. Se eu estou doente é por causa de, tem alguma implicação espiritual. Se eu ganho, né, uma promoção no trabalho, tem alguma implicação espiritual. E era um mundo onde as pessoas acreditavam em deuses, em poderes espirituais, os judeus em Deus, e mais os gentios, os gregos, os romanos, outros grupos, outros povos, acreditavam em poderes, em deuses. Inclusive a gente vai ver mais para frente aqui, que até acreditavam em poderes de expulsão de demônio e assim por diante, e bruxaria e outras coisas. Então a solução, a vida, o dia a dia, era uma balança interessante entre o que está acontecendo em termos físicos e o que está acontecendo em termos espirituais. E as pessoas iam a deuses, ou a poderes espirituais, ou em amuletos, ou encantos de mágica, como soluções aos seus problemas. Então quando as pessoas aqui estavam enfermas, na maioria da mente de quase todo mundo, era por alguma implicação espiritual, uma maneira ou outra. Então esses 7 filhos de Seva estavam tentando melhorar a vida das pessoas, tirando a influência do Satanás, do mal, do maligno na vida de cada um. Então não pensa que só assim em termos de que nem algum filme aí que a pessoa está endemoniada e a cabeça dela vira e ela começa a subir nas paredes. Não é bem esse tipo de visão do que eles estavam tentando fazer aqui. Então esses 7 filhos de Seva tinham uma boa reputação. Seva era um dos chefes dos sacerdotes, um bem conhecido, uma família religiosa, tá? E estavam tentando expulsar forças malignas. O que na verdade, quem prega o evangelho está em parte tentando tirar o maligno da sua vida e pôr Jesus ali, certo? Tem uma certa aplicação também. Uma das tentativas, tinha lá um rapaz aqui, aparentemente com grande presença do mal na vida dele. E chega aqui os 7 filhos de Seva, provavelmente os sacerdotes se vestiam de maneira bem diferenciada do povo. Então aqui chega os 7 filhos de Seva, uma família religiosa, conceituada, sem dúvida nenhuma na mente da maioria com a presença de Deus, intercessores de Deus ao povo, e chegam lá para tirar o demônio, a presença maligna da vida lá do sujeito. As casas daquela época eram casas assim pequenas, normalmente tinha 1 ou 2 quartos, né? E muitas vezes tinha assim um segundo andar também com um quarto grande, e era umas portas bem pequenas e com 1 ou 2 janelas pequenas, que talvez se você se esforçar muito você sai pela janela, tá? Mas bem apertada, a porta ali tem que ser um de cada vez. E aí eles estão numa casa com esse rapaz aqui endemoniado, e eles pensam consigo mesmo: olha, Paulo,
fala da presença de Jesus na vida dele, e está tendo um poder de, assim, um poder de expulsar demônio, de melhorar a saúde das pessoas. Vamos usar o nome de Jesus também. Aí então eles falam lá, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, né? Eu, 7 filhos aqui, nós religiosos ordenamos, saia desse homem. É basicamente um desencapetamento, sai capeta, né? O pessoal ainda tenta um negócio assim hoje. Uma vez, não tem muito a ver com a situação, a história aqui não, mas eu vou contar uma por fora aqui. Lá em Curitiba, também eu morei lá por 7 anos, né? O pessoal lá também, bastante interesse, vários grupos religiosos falando do mal e assim por diante. Então eu fiz uma série de pregações chamadas Desencapetamento Total. Tinha gente que trouxe sogra lá para eu tirar o capeta. Eu falei, não é bem assim não. Mas aí a gente pregando sobre a realidade do, né, Jesus, mal e assim por diante. Mas é basicamente aqui, sai capeta, em nome de Jesus. Aí o rapaz endemoniado, versículo 16, diz lá, versículo 15, o espírito maligno respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês, quem são? Essa não é nem a parte interessante, versículo 16. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que fugiram da sua casa nus e feridos. Então imagina a casa lá, você estava tentando lembrar por que eu estava descrevendo a casa. 7 pessoas dentro de um quartinho ali, o rapaz endemoniado, provavelmente um parente ou outro, e aí está aqui os 7 vestidos tudo ali, né, religioso, sai capeta, e aí o demônio lá, a presença maligna falou, mas não sei quem que vocês são. Em outras palavras, vocês não representam o poder de Jesus, mesmo que estão usando o nome de Jesus. E aí o cara deu uma surra feroz. Imagina os 7 tentando fugir pela portinha. E 2 tentando assim, um, né, pressionava o outro, não saía ninguém. Pessoa tentando sair pela janela. A violência era tão grande que a única maneira que conseguiram fugir imagina o cara lá pulando em cima, puxando a roupa, nus e feridos. Imagina você estar lá, vamos dizer, provavelmente para acontecer uma coisa trágica assim, devia ser uma segunda-feira, que já é meio ruim mesmo. Então, segunda-feira, está lá, você saiu do trabalho, você está ali, um dia difícil, para tomar um cafezinho antes de voltar para casa, você, um amigo ali sentado tomando cafezinho ali, né, olhando para fora, povo passando, de repente, 7 pessoas correndo nus. E feridos, né, assim, sangrando tudo. E aí você olha assim, ué, isso aí não são os 7 filhos do pregador lá? Você acha que espalhou a situação, a mensagem espalhou ali? Deve ter ido no Facebook, quer dizer, o negócio pegou fogo ali. Olha o que aconteceu. Aí foi os versículos lidos aqui, né? Quando isso se tornou conhecido, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Olha, se uma família super religiosa, bem conceituada, vai mexer com o capeta, vocês conhecem a expressão, cutucar a onça com a vara curta. Foram cutucar o capeta com a vara curta e tomaram uma surra, a ponto de sair correndo pelado pela vizinhança. E Paulo, que assim não tinha a grande fama naquela cidade, ele está chegando à cidade, o pessoal ali morava lá. Paulo tem Jesus, os 7 que clamam usar Jesus, não tem Jesus, mas são uma família religiosa, uma família conceituada, uma família que cresceu
vamos dizer assim, no equivalente da igreja, cresceu ali no sacerdócio, cresceu indo ao templo, cresceu ali no dia a dia ouvindo as escrituras do Velho Testamento. O conceito aqui é quem tem o Senhor Jesus, quem está sob o senhorio de Jesus, quem realmente tem a presença de Deus, consequentemente, o poder para empurrar o maligno, o mal da nossa vida. Quem diz que tem Jesus, basta ter o nome, eu sou crente, cristão, cresci na igreja, religioso, acredito em Deus, espiritual, é o suficiente? Eu acho que os 7 filhos de Seva aprenderam que não. Basta 99,9% do Brasil acreditar em Deus? Não. Não basta. Não basta. Porque não é um nome mágico, não é você usar o nome e é só, tanto faz como que é a sua vida, tanto faz o que você realmente acredita. Põe o nome lá, cristão, acende uma vela, faz alguma coisa, sai capeta, pronto. Não. Não é o suficiente. Não é. Muitos dos que creram, versículo 18, creram, vinham e confessaram e declararam abertamente suas más obras. Essa situação teve um impacto tão grande, que as pessoas, abriu a mente do povo. Grande número, versículo 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros, os queimaram publicamente, calcularam o valor, 50 mil dracmas. Basicamente, uma dracma era o que você ganhava no final de um dia de trabalho, o equivalente de 50 mil dias de trabalho. Foram o que foi queimado, o que foi jogado fora, em termos de pessoas tentando soluções espirituais, ocultismo, livro, vela, sei lá mais o que estavam queimando lá, mas todo aquilo, 50 mil dias de trabalho, o equivalente, tinha a ver com pessoas tentando usar soluções contra o mal. Que desperdício de dinheiro, porque nada daquilo funciona. E nem só dizer Jesus funciona. Olha, não somos muito diferentes aqui no Brasil em termos de reconhecimento do mundo espiritual. Pessoas são crentes porque sabem que tem algo mais acontecendo e precisamos de uma solução divina. Que bom, reconhecimento número 1, ótimo. E muitos inclusive buscam coisas na esperança de solucionar problemas, não é? Vai lá fazer não sei o que contra o mal olhado, vai lá não sei aonde vão abençoar seu carro, vai lá não sei aonde você vai usar um óleo e abençoar sua casa, vai lá pegar uma rosa, não sei o que, abençoar seu casamento. Por quê? Porque sabemos que precisamos de soluções. Que bom, que bom. Só que não é o suficiente. Está desperdiçando dinheiro, está desperdiçando boa vontade. Eu acho que essa história dos filhos de Seva aqui é contada exatamente para mostrar esse ponto. Sim, a solução é Deus conosco através de Jesus, mas não em título somente, não em nome somente. Vamos voltar lá, capítulo 2. Então, como que é esse negócio de estar sobre o senhorio de Deus em Jesus? Capítulo 2. Inclusive, acho que na ceia aqui, leram uma parte disso. Capítulo 2, Pedro dá vamos dizer assim, uma pregação inicial ali, está em Jerusalém, o centro do coração espiritual dos judeus, era Jerusalém,
o templo representava a presença de Deus, e Pedro aqui pega e dá uma pregação, e o final da pregação dele, versículo 36, a conclusão é o seguinte: portanto que todo Israel fique certo disso, que o povo de Deus tenha esse reconhecimento e entendimento: Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez ungido, em outras palavras, selecionado a ser o Senhor. Você quer ter o poder de Deus do seu lado? Tem que estar sob o senhorio de Deus. Deus tem que estar guiando a sua vida, influenciando as suas decisões, determinando a sua atitude, determinando o seu entendimento sobre qualquer assunto da vida. Mas é uma submissão voluntária por sua parte. Não adianta só ter, eu quero o poder de Jesus, mas não quero me submeter. Não funciona. Tem que se submeter. Como que eu me submeto? Por decisão própria e voluntária, não forçado, a Deus, em Jesus. Essa é a pergunta que vão fazer a Pedro, depois que ele fez aquela afirmação. Versículo 37, quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e os apóstolos: então, irmãos, faremos o quê? Como que eu me ponho sobre a submissão a Deus em Cristo, que é o ungido de Deus? Como que eu vou ter a presença de Deus, o poder de Deus, não só em título, realmente ter Deus comigo, para que então o mal seja cada vez mais expulsado da minha vida? Essa é a pergunta. Que bom, Pedro dá uma resposta, versículo 38, arrependam-se, o que quer dizer literalmente virem, retornem, virem de direção, façam um balão, está indo na direção errada, faz o balão e volta. Como? Sejam batizados em nome de Jesus, o ungido, Cristo quer dizer ungido, para quê? Para perdão dos seus pecados. E aí acontece o quê? Aí verdadeiramente você recebe a presença de Deus. Ele chama do Espírito Santo. Deus realmente está com você, como com Paulo. Olha, crescer em igreja não é o suficiente. Acreditar em Deus não é o suficiente. Até usar o nome de Jesus, ou ser cristão, dizer que é cristão, não é o suficiente. Não é? Não é. Olha, eu fico animado em saber que o Brasil é um país de pessoas que acreditam em Deus. Eu acho que isso é algo bom. Eu fico animado em saber que as pessoas estão procurando soluções contra as coisas ruins na sua vida. Acho que isso é muito bom. Mas não é o suficiente. Temos que estar sobre o senhorio de Deus, nos submeter a Deus, através de Jesus, que é realmente o ungido de Deus. E a maneira como fazemos isto é de uma forma simbólica, representativa. A gente reenage, ou repete, reenact, estou falando em inglês aqui, acho que reenage não é nem palavra em português. Você repete de forma ilustrativa o que Jesus fez com sua morte e sepultamento na cruz. E quando a gente sai da água, da representação do poder de Jesus, a gente sai com realmente a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida. A pergunta o que eu quero que você saia daqui pensando é o seguinte: quem nessa história aqui está me representando? Paulo ou os 7 filhos de Seva? Isso é para você decidir, para você pensar.
Estamos aqui, os irmãos estão aqui, estou aqui para te ajudar. Se você quiser conversar mais sobre o assunto, encoraja você, pensa, continue pensando, tenho ou não tenho Deus? Que eu acho que isso vai fazer a diferença na sua vida. Vamos fazer uma oração e a gente continua com o restante do nosso tempo junto. Deus, agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos reunidos, contemplando a sua presença. Agradecemos o privilégio de ter acesso à sua presença através de Jesus. Agradeço a boa vontade das pessoas que estão aqui, crentes, interessados e buscando. Que você abençoe o caminho de cada um e que possam realmente ter a sua presença através de Jesus. Obrigado por seu Filho, em nome dele oramos. Amém.